Aqui é um absurdo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de março de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1517. 5 páginas, 49 elogias e 9 máximas. O tema é espetacularização. A especialidade é intrafisicologia. Isso, em parte, diz respeito ao processo lá do caso Nardoni e diz respeito também a nós, estamos entrando lá na TV Globo. Então, vocês devem analisar se tem lógica cosmoética, se o negócio como é que está. Esse verbete é neutro. Agora, a definição. A espetacularização é a transformação de determinada manifestação humana em espetáculo. Nem sempre correto e com boa intenção, mas, em geral, de modo excessivo e perdulário. O nosso processo não é bem assim, né? A gente quer ver são os intermissivistas. Agora, o objetivo ou a intenção da espetacularização. A qualificação das espetacularizações. A espetacularização da vida moderna. Os processos de espetacularização das cidades contemporâneas. A espetacularização da miséria, do sofrimento alheio e das pandemias. As demagogias políticas do populismo exacerbado. O Brasil está assim. A suntuosidade das exibições públicas. Os diferentes circuitos de difusão e de mercado dos produtos culturais de baixa qualidade. Agora, ó, a fatologia continua. Tem mais de 30 linhas. É muito, eu só li alguma coisinha para mostrar. Agora, nós temos aí a taxologia, está falando de 10 categorias de espetacularizações. Na 10ª tem a palavra novorrice, que está faltando um X, que nós vamos ver. Agora, na remissologia, aparência, biofilia monopolizadora, esbanjamento consciencial, jornalismo marrom, retardamento mental coletivo. Frase enfática. As espetacularizações, em tese, tendem a ser grandiosos espetáculos anticosmoéticos, culminando nos eventos políticos babilônicos em múltiplos países dos ditadores modernos. Você já se prestou, consciente ou inconscientemente, na condição figurante, em algum tipo de espetacularização? Por qual razão? Aqui seria bom colocar na condição de figurante. Está faltando um dia aqui. Eu acho melhor. Agora, lembre-se dos espetáculos dos nazistas da época do Hitler. Aquilo é espetacularização. Hoje tem muita espetacularização no cinema. Tudo que estão fazendo é de maneira grandiosa. E outra coisa, a própria televisão hoje, que é chamada telinha, virou telona, que ela está enorme. Qual a pergunta? Gostaria de saber quais são as orientações para quando vamos pesquisar a possibilidade de termos sido ou não uma determinada personalidade na própria localidade, onde ainda faz as evocações e festas, em homenagem a essa personalidade do passado. Existem técnicas de confirmar ou desconfirmar em loco a hipótese de ter sido uma personalidade? Como nos protegemos de engodos e guias cegos? Como nos protegemos das cobranças de já não sermos essa personalidade e pensarmos de forma diferente, mais universalista e não religiosa? No caso de ser válida a hipótese de termos sido essa personalidade adorada e evocada nessa localidade, como perceber qual o nosso ainda papel assistencial para essas pessoas que evocam, ainda com intenção religiosa? Eu vou, esta semana, sozinha, intrafisicamente, fazer uma autopesquisa em loco. Agradeço por isso as suas orientações e apoio. Isso aqui é de Portugal, gente. A pessoa está falando lá de Portugal. Olha, a primeira coisa que tem é você com você mesma. Você tem que examinar se você foi ou não foi. Se foi você, você vai acabar tendo lembranças. O local, às vezes, ele potencializa as retrocognições da pessoa. E ela lembra. Agora, é bom você levar um laptop e anotar tudo que acontece com você. Mesmo se você for, não tem nada. Mas mesmo se você não for,
é bom você se defender disso, para não ficar no rolo desse povo todo, porque se tem religião no meio, há muita loucura, há muita paixão e há muito excesso. Abre o olho com esse processo para você não entrar nisso, porque senão você vai acabar sendo vítima. Eu quero lembrar para você que havia uma senhora no Rio de Janeiro que ela ajudava uma obra assistencial. Com o passar do tempo, ela viu que ela tinha sido a fundadora daquela casa um século antes. Agora, o que se passa? Ela acabou dirigindo a sociedade, a empresa, a instituição assistencial. E na hora que ela ia dirigir, tinha durante o ano aquela comemoração com o aniversário da pessoa. E ela às vezes é que falava aquilo. Eu falei com ela assim, ó, não fale que você admite que você foi a pessoa. Você está fazendo elogio em defesa em causa própria. Isso não é bom. Agora, ela temou, os assediadores vieram em cima dela. Ela ia e voltou para falar comigo, você tinha razão. Assim, ó, não entra mais nisso, passa a bola. Você pode ajudar muito melhor nos bastidores e fazer outras coisas muito mais sérias. Então, a mesma coisa aqui. Essa obra lá era de assistência e quando eu conheci, quem dirigia lá eram os espíritas. Essa senhora era espírita. Agora, ela viu isso e sentiu na carne o processo dos assediadores. Os assediadores, ela chegava a ouvir, que falava para ela, hipócrita, hipócrita, mas assim, gritar desse pó, hipócrita. Ela sentia aquilo repercutindo na cabeça dela, ela falava. Aí uma para-hipocrisia, né, na história, você está entendendo? Agora, o povo não sabia que era ela, não tinha nada. Eu falei assim, ó, não entra nessa, porque você sabe. Os assediadores sabem, os amparadores sabem, então abre o olho. Se você ficou sabendo, é para superar esse processo e não para piorar, entende? Frente ao absurdo que se tornou a imagem televisiva, não seria mais inteligente jogar o aparelho de TV fora como um bagulho ideático? Olha, você sabe, o Stanislau Ponte Preta já falava que a televisão era uma máquina de fazer doido. Agora, até um certo ponto, ele tinha lá a sua razão. Mas nós temos que lembrar o seguinte, eu não jogo minha televisão fora. Eu recolho muita instrução através da televisão. Tem que saber procurar. Olha os canais fechados também. É muito importante certas entrevistas, certos documentários. Por exemplo, o GEO, o National Geographic, aquele é importantíssimo, certas coisas que tem lá. Eu estava procurando esses dias o processo de gigantismo, foi o máximo. Eu vi um monte de processos sobre gigantes dentro do que eles mostraram. Outra coisa também, eu olho a televisão porque eu não escuto rádio. Eu vejo a televisão para ver as notícias do dia. Eu sigo mais a Globo News. Eu vejo aquilo. Agora tem até das 6 horas da tarde, que é 1 hora de noticiário. Isso é muito importante na televisão. Então não é assim não, vamos devagar com o andor. Qualquer consim pode ter contato com o serenão? Olha, em tese sim, mas isso é difícil. Se for possível, em que circunstâncias socorre? Quando a pessoa merece, pelo trabalho assistencial que ela faz. Aí o serenão às vezes pode aparecer assim. Poderia me dar uma indicação do que devo procurar por minha sinalética energética pessoal? Serão sons, que tipo? Reações orgânicas? Olha, que deu Mário. Isso aqui é para ver o curso dele, das 40 manobras. No seu livro Nossa Evolução, fala da energia imanente. Li o livro Vida de Jesus, do Ernesto Renan. Seria isso que Cristo, de uma maneira simples, usava ou era outra coisa? Não, o J. Cristo sabia mexer com as energias, mas não sabia o que era isso. Ele não tinha noção da história, ele era muito boboca. Ele era um médium, um sensitivo em desenvolvimento, um menino. Poderia me demonstrar como fazer um EV? Olha, tem tudo isso escrito, é bom você ver com calma. E a sinalética também. O melhor que você deve fazer é fazer o curso do Mário. São as 40 manobras energéticas. Ali se explica tudo. Agora, fazer um EV, coloca a vontade numa força. Não fica procurando o que é força, não. Põe a sua vontade.
Faz de conta que é a sua vontade. Sua vontade é energia. Pega a sua energia e põe até os seus pés, depois puxa para a sua cabeça. Isso é a sua vontade. Você vai ver que você vai acabar sentindo isso, cedo ou tarde. Todo mundo sente. Existem razões positivas para que ditadores, como no Irã, e roubalheiras dos políticos no Brasil, perdurem por muito tempo, servindo de aprendizado ou reflexão para o povo. Essas situações são sempre negativas e poderiam ser diferentes. Essas situações são sempre negativas e poderiam ser diferentes. Não tem nada de fazer o ruim para a pessoa estar aprendendo, não. A gente mostra as coisas boas através da coisa boa. Não é isso? Mostra o acerto através das coisas boas. Isso aqui é o ideal. Estou tentando acertar o meu modo de pensar e vejo que estou muito mal. Quando vejo nos jornais casos de morte violenta, eu vejo casos de maus tratos a idosos, crianças e animais, sou tomado às vezes com uma raiva danada. Essa semana vi no jornal uma mulher de 53 anos espancando um bebê de 11 meses. Eu vi isso também. Vocês viram na televisão? O negócio é impressionante. Se eu fosse dessa família, antes de chamar a polícia, acredito que teria dado umas boas bufetadas na mulher antes da polícia chegar. O que posso fazer, professor, para mudar isso? Isso me incomoda, pois tenho medo desses sentimentos que às vezes me assolam. Sou um homem pacífico, tenho paciência, mas às vezes me vejo com pensamentos que me assustam, pois penso que no meu íntimo sou um vulcão apenas adormecido. Poderia me ajudar? Olha, seria bom você ver um livro que eu escrevi, ele é grandão, chama Homo Sapiens Reurbanizados. Depois você vai ver um outro que eu escrevi que é para casa igual ao seu, Homo Sapiens Pacíficos. Agora, primeiro tem que ler o Reurbanizados, porque no Reurbanizados é que você vai ver o processo das Conselhos. Essa mulher, por exemplo, dos 53 anos, é Conselho. A Conselho é de 1945 para cá. 1945 para cá tem 65 anos. Ela tem 53, é Conselho clássica. Tirada da baratrosfera de imediato, da primeira leva, né? Tá na cara. Agora, o seu caso é esse. Se você aparecer aqui em Foz, você não tem um livro, pelo menos um desses, vamos ver se a gente arranja para você quando você aparecer. Porque isso aí vai te dar uma visão ampla de você sossegar ainda mais. Você sossegou, mas teoricamente, na prática não. Porque dentro dele está um vulcão, é preciso de parar esse Popocatépetl. Popocatépetl, você sabe, né? É o vulcão lá, mexicano, entendeu? Ele é um Popocatépetl. Que tal incluir em estrangeirismologia a expressão La Société du Spectacle, ou Society of the Spectacle? Nome da obra escrita pelo francês é Guy Debord. Olha, você vê aí, se você quer, você acha importante, ela que é a nossa a deusa Minerva, ela decide, ela dá a última palavra. O professor comentou em terturas passadas o uso de uma pantera extrafísica no trabalho assistencial. E no livro Projeções da Consciência, escreve as consciências Javros e Orco, atuando da mesma forma. Esta paratécnica é uma forma de espetacularização para terapêutica sadia, até um certo ponto, sim. Só que tem que un petit comité. Não é uma coisa espetacular de praça. A gente não vai com uma consciência dessa ou uma subhumana enfrentar uma multidão. Não. É caso por caso, devagar. Un petit comité. Por isso é diferente. A intenção, às vezes, pode ser mais ou menos boa. Agora, ó, existe uma coisa que você esqueceu. O que é que ele esqueceu? Das coisas que eu tenho falado aqui. Tem uma coisa que ele esqueceu. Matéria de bicho, essa situação. A impactoterapia. A impactoterapia, às vezes, ela também é uma espetacularização, mas pontual, específica, direta, un petit comité. Faz pesquisa atualmente sobre bem-estar e políticas públicas. Nesse campo, crescimento econômico, segundo estudos sérios, não é sinônimo de ampliação do bem-estar. É isso mesmo, muito bem. Entretanto, daí alguns concluem erradamente que o melhor seria não fazer nada para reduzir a desigualdade. Não, tem que fazer. Já Obama
apesar da espetacularização hiperbólica na assinatura do Bill, recuperou parte de seu capital político a atinar que o rumo certo é o da segurança básica, equitativa e universal, no caso do direito à saúde. Mas ainda é muito jejum. O que lhe parece? Você está certíssimo. Isso é o nosso amigo que está escrevendo aqui. Vocês sabem aquele meu amigo? Meu amigo? Ele deve vir aqui no mês que vem. É ele que está falando. Olha, eu estou de pleno acordo com você. Agora, ó, pela primeira vez apareceu um primeiro elogio a favor do Obama. Diz que ele está sendo bom em alguma área. É uma área. Não, mas não é só bem o processo da saúde, não, é outra coisa. Paquistão. Diz que ele está bem no Paquistão, que andou melhorando o processo, o trabalho que está sendo feito lá no Paquistão pelos americanos. Não, eles falaram Paquistão. Israel não está nada, está tudo negativo. Está tudo para trás, cada vez pior. Agora, o Paquistão já é um trabalho do Obama. Então, eles acham que é o primeiro serviço que apareceu dele. As revistas dessa semana já tem aí articulistas já falando isso. Agora, gente, eu queria falar para vocês, no dia 13 e 4 de abril agora, é daqui 10 dias, vai ter o segundo final de semana de qualificação pensênica com a segunda prova da imagística. Quem já fez deve fazer de novo. Quem não fez é uma vergonha, deve estar com a consciência pesada, deve ir lá para fazer a primeira vez. Vale a pena, que é as 200 abordagens relacionadas a um objeto específico. Então, é preciso das pessoas que não fizeram ir lá. E aquelas que fizerem ir de novo, porque ela não vai receber o mesmo objeto. Vamos ver se ela vai melhorar. Você fez 53 itens, vamos ver se dessa vez você faz 153. É uma saída. Agora, vai ter também oficina de quadrinhos, o curso de criatividade em quadrinhologia. Vale a pena vocês pensarem nisso. Qualquer coisa pode falar com a Nara e outras pessoas mais. Com quem mais pode falar? CAEC, pois é. Qualquer coisa falar lá na recepção, não é isso? Vale a pena ver isso. Fala alguma coisa para nós. As inscrições na recepção do CAEC e qualquer informação maior pode ser com qualquer pessoa da equipe. Eu, a professora Miriam, o professor Hernande, a professora Mabel, a professora Kátia, todo o pessoal aí que é da equipe da prova da imagística. Faltam 10 dias para o curso, a gente pediria que as pessoas que vão fazer, já fizeram a prova, vão repetir a prova, ou mesmo aqueles que não fizeram na primeira edição e vão fazer agora, que, por favor, façam as suas inscrições o quanto antes. Isso é importante para a gente, para nós podermos organizar o material de acordo com o número de inscrições. Precisar, né? Esse povo tem que ajudar. Então, se deixa para inscrever muito próximo da hora, é ruim para a gente dimensionar. Então, o ideal é que há 10 dias da prova, né, o pessoal... Tem que carregar uma carreta com esse material para nós. Isso não é fácil. Ok, obrigada. Agora, gente, eu quero agradecer aqui o doutor Célio Colicchio, que é meu colega antigo da odontologia. Ele mandou para mim os 55 anos, que é o jubileu de ouro, que estamos comemorando em Uberaba, o aniversário de 55 anos da 4ª turma de formando, do curso de odontologia da Universidade de Uberaba, 1954-2009. Adivinha quem? Os colegas se sentirão honrados com sua presença e de seus familiares na nossa comemoração. É no dia 27 agora, daqui 3 dias. Recepção de boas-vindas. Vai ter o local Centro Cultural Cecília Palmério, campus do centro da universidade. Almoço da churrascaria Cupim Grego, no Parque Fernando Costa. 55 anos, todo bonito. O Celso é que sempre cuidou dessas comemorações, sabe, da odontologia. Agora, veja, é a minha turma de odontologia, o povo está tudo vivo, hein? 55 anos, passaram mais 5 anos daquela época para cá. Fora de série, eu acho. Agora, eu quero dizer para vocês que eu dei entrevista aí para a Globo News hoje de manhã. Foi mais de hora de entrevista. E o especial do Chico Xavier começa hoje, parece que é às 11 horas da noite, é isso mesmo? Agora, é lógico que pode ser que eles vão colocar alguma coisa dessa entrevista, mas a gente não sabe quando é que vai ser. Pode ser que seja amanhã ou depois, né? Quantos dias são o especial?
Então, são vários dias, né? Quantos episódios são, você não sabe? Então, vocês já ficam sabendo, hoje, às 11 horas, começa esse especial. Tem, parece, um amigo nosso que vai gravar tudo. Vamos ver como é que fica. Hein? 11 horas é o que me disseram. Agora, é a Globo, Rio, Globo News, esse aí é o Globo, pois é a Globo News, 11 horas da noite, hoje. Agora, isso, eles já estão anunciando esse especial do Chico Xavier, já faz uns 10 dias. Aparece até a assinatura dele, etc. Tal, alguma coisa nesse sentido. Agora, tudo é sobre o processo do Chico. Vamos ver o que é que aparece, não é isso? Vamos ver como é que ficou. Hein? A Globo News é canal 40, não há dúvida. Canal fechado. Agora me conta, eles às vezes levam isso para o canal aberto também? Ah, é? E eles falam também, às vezes, nos jornais, o que é que está passando. Uma coisa... Pois é, Globo News é o Globo, ou as notícias que eu escuto. Pela primeira vez eu estou vendo um negócio comigo, de casa. Então esse aí eu não preciso ver, eu vou desligar, porque eu já me conheço. Não é assim? Agora vamos ver aí quem grava, para depois a gente ver com calma. 11 horas não é o meu horário. 11 horas eu já estou com as galinhas e os galos dormindo, para acordar daí 1 hora, 2, né? Mas vamos ver, pode ser que eu vá ficar hoje por causa da graça, a gente vê lá para ver como é que ficou. Agora, quem é que está aí com... Aqui, tem alguém? Aqui. Pode falar. Na parafatologia, a última linha, as dramatizações extrafísicas paraterapêuticas. Paraterapêuticas. Pois é, essas dramatizações é que a minha mãe fazia, antes dela renascer. As dramatizações, que é o psicodrama, o parapsicodrama. Então, coloca, por exemplo, eu mesmo participei de uma delas lá, numa situação dessa. Então ela chegou para mim e falou assim, olha, você agora transfigura aí o seu psicossoma e aparece como você era o fulano. Você lembra, esse aqui é o fulano daquela época, assim, assim. É um negócio de vários séculos para trás. Então, o cara estava lá, todo empertigado, como se fosse da corte. Então, eu apareci também como se fosse da corte. Eu cheguei com a mesma cara, a situação, para dar um impacto no homem, para ele ver quem era. E aí a gente depois foi falando. Aí depois eu mudei tudo, voltei a ser o que eu sou, hoje, para mostrar para ele a transfiguração do psicossoma, para dar um impacto. Agora, isso tudo é as dramatizações extrafísica paraterapêutica, que busca desdramatizar, vamos dizer, os conflitos, as condições difíceis das consciências. Waldo, projeções da consciência, você faz isso? Hein? Projeções da consciência, um livro que eu fiz a tradução, fala. você faz dramatizações extrafísicas. Até um certo ponto. Acho que foi um capítulo Morfopensene. É alguma coisa. Agora, o caso todo é esse, é espetacularização. Existe aquele caso, por exemplo, que eu sempre conto aí de vez em quando, que eu fazia uma apresentação do psicossoma e as transfigurações do psicossoma com a turma. Então, um dia eu estava lá, tinha uns 40 lá nessa instituição. A instituição extrafísica, uma Comunex de assistência. Aí, na hora que eu estou falando lá, um dos caras, então, caiu em si, começou a recobrar a lembrança dele e viu quem eu era. Ele tinha vivido comigo fazia alguns anos, mas ele estava totalmente perturbado. Aí ele gritou e pulou em cima de mim. Aquilo me deu uma repercussão terrível. Voltei para o corpo imediatamente, foi um negócio. Sabe? Agora, a energia do cara se despertar. Waldo, fora do corpo físico, essas paradramatizações são muito fáceis de fazer para um projetor veterano como você, que domina a energia. Fácil, está falando? Fácil de fazer.
Fácil de transfigurar o que é? É fácil de transfigurar, de fazer. Não, para a pessoa que está acostumada é fácil, mas Não, para os estou outros não. falando do projetor veterano. De ter traquejo, vivência, traquejado, saber, sim. ter experiência. Para quem é traquejado, isso não tem problema nenhum. Não, estou falando Muda de você. pela vontade. É. Tá entendendo? Sim. Muda pela vontade. Porque os livros que eu estudei, assim, os grandones, até os 700, você fala muito aí da morfopensene, paradramatização, usada como terapia, não? Uma autocura. Agora, a gente tem que ver sempre isso visando, objetivando assistência. De assistência, não? Esse é o caso. Agora, outro ponto, Valdo, aí, na mesma página, na última linha da 27, a ausência completa de espetacularização no serenismo. Onde é que está isso aí? Na mesma página, só que no parágrafo de cima, a ausência completa de espetacularização. Ausência completa de espetacularização no serenismo. Que aí seria o contrário. A ausência completa divide o anonimato. Uma pessoa anônima não tem espetacularização, é o contrário da espetacularização. Justamente por isso marquei. Né? Marquei de propósito, sim. Sim. Tudo tem sua razão, também é assistência. O problema todo é ver isso. Valdo, do lado aí, perto aí de onde ele estava, antes, a OMI super evolutiva. Onde é que está isso? Onde estava um antes, OMI super evolutiva. A OMI super evolutiva é a omissão superavitária evolutiva. Então, você evita o processo da espetacularização, que é justamente o caminho do serenão, né? Ele tira o corpo fora na hora que não deve. Então faz tudo discretamente, escondido, nos bastidores, ajuda de algum modo, não precisa aparecer. Essa que é a omissão superavitária evolutiva. E hoje na Terra precisa de muitas coisas nesse sentido, porque tudo aparece mais. E a gente, quando começa a ter vida pública, quase sempre se aparece, querendo ou não, quer dizer, um problemão isso aí. Você já pensou? Eu às vezes fico pensando, como deve ser bacana a gente ser anônimo. Você chegar no lugar, eu queria, por exemplo, se eu fosse anônimo, o que é que eu ia fazer? Em Foz ou qualquer cidade dessa? Eu ia frequentar anonimamente certas conferências dos pesquisadores, entende? Ia sentar lá na última cadeira e escutar o que ele está falando, como é que é. Por isso que eu, fora do corpo, Valdo, eu fiz muito disso. Eu, de vez em quando, aparecia na Royal Society, você está entendendo, de Londres, lá, a de ciência, Mas, para ver o que os caras estavam falando. como é que é? O Valdo. É? Não, quando eu era o Zéfiro. Como é que é isso da culpa aí que você falou? Hein? Você falou rápido aí da culpa, a pessoa sente culpa e aí... Culpa. O que você quer agora dizer? da Homem Super, você falou assim, a pessoa tem que aparecer porque ela sente culpa e aí quer fazer... Não, eu não falei nada. Você falou, então falei não ouvi, então não entendi. disse isso, não. Eu, João, não entendi nada. O que foi que ele falou? Não, é que ele falou rápido. Quem está com culpa é você. Me conta aí o que é. Você está culpada de quê? Está se culpando de quê? Me conta. Então isso. O problema é oculta, Por isso que não é culpa. Por isso que eu não entendi. A cabeça dela está igual uma culpa. Para trocar isso, está na cara. Freud explica. Essa frase explica. Essa é o lapsus. Lápis. Você É sabe. que não fazia O sentido. caso aí é o língua, mas é mais. Esse é o ato falho, mas é o lapsus Falhos. mentalis. Entende? Professor É Valdo, claro. dá licença. Na página 27, hepatologia, a terceira linha de baixo para cima, essa McDonaldização do jornalismo. Eu interpretei como uma comercialização do jornalismo. É lógico. E vender baratinho, e fazer produto que engorde o povo. Popularizar. Quer dizer, bastante colesterol.
Tem jornalismo assim. Mas você é uma sabe disso. comercialização popular, vamos dizer assim. É. Agora, Isso aí, antigamente, na década de 30, chamava produto combate. Produto combate, quer dizer, de combate, para fazer concorrência. mas talvez mais, Jornalismo tem muito disso. mais para esse jornalismo aí Olha só esse jornalismo que espreme e na sai Inglaterra, sangue. aquele pequenininho tabloide. Não, esses de Não, espreme e esse sai tanto sangue. de revista esses, que não. tem. Agora, eu já vi uma revista que ainda não apareceu aqui, que ela até é boa, chama Vida Simples. Aquela ainda não veio aqui. Não, eu estou falando aqui do CAEC. Essa aí eu não tive Quando contato. só outra coisa. Vida Simples. Esses fã-clubes, eles dão um embasamento, eles ampliam essa espetacularização, quer dizer, eles dão um sim. apoio. O que você Uma coisa que a analisa isso? espetacularização, ela pode ser positiva, mas também ela pode ser negativa, é aquele negócio dessas ONGs que trabalham a favor da ecologia. Tem coisa muito positiva no espetáculo que eles fazem. Ecologia Mas tem exagero junto. pois é, mas às vezes é preciso, mas às vezes tem coisa excessiva, mas às vezes tem coisa positiva. Agora, você quer ver a espetacularização mais burra que existe? É daqueles caras que colocam todo mundo pelado. E do Coloca pelado na praça, nisso, naquilo, O toda a cidade. Greenpeace. Aquele monte de gente pelada. o Greenpeace tem Pois umas é. coisas assim também. Pois é, mas o Greenpeace Ele tem tem coisa uma- boa e tem coisa excessiva. Tem as duas Depende coisas. do que é. Mas às vezes tem coisa muito Tem coisa positiva. boa e ruim junto. Tem mensagem deles que funcionam. Espetaculares. Eles funcionam. Agora, o problema é isso que eu chamo aí o sound surround, Techniscope, Technicolor, Então, Cinemascope. Tudo isso aí que é o negócio. esse sound surround, Sound surround. eu vi aqui que tem numa parte aqui, é um som também espetacular, sei lá, esses. Sei, mas o sound surround é que é o brabo lá. Ó. Cinemascope, Technicolor, sound surround. Sound Eu surround. falo um monte de coisa aqui. Mas quando eu Desde peguei- os louvorists até o folk midiáticos. Aí. Está falando aqui uma série de estrangeirismo. Fashion, new fashion. Mas o sound surround eu peguei na tradução literal, eu não sei se ela funciona. É um som. De espetáculo. É né? um som espetacular. Som fazendo Sai por todo emoção. lado. né? É um som que você não consegue fugir dele. Professor, Sabe. na página 27, ali na teoriologia, o senhor comenta a teoria das interprisões grupocármicas, explicitando Explicitando os encargos interconscienciais contraídos pelos criadores, divulgadores, patrocinadores e consumidores de espetáculos anticosmoéticos. Existem alguns filmes, inclusive alguns que saíram agora há pouco, que excitam muito forte o processo do assédio. Né? Como é que fica esse cara que criou o filme, né? Que Pois é. ganhou milhões de dólares com esse filme? Pois é. Como é que fica a interprisão desse cara? Quanto tempo vai demorar para Pensa recuperar? bem como é que a baratosfera funciona em todas. A baratosfera está funcionando. Porque o cara vem da baratrosfera, reforça esse processo aqui intrafisicamente e vai outra voltar para a coisa, baratosfera. ele se sente totalmente vencedor, tá entendendo? Triunfante e um monte de coisa nesse sentido. Vai para lá, dá uma melex danada. Caminho da melex. O que nós fazemos aqui? Nada mais, nada menos do que evitar que a pessoa entre no caminho da melex. Agora, esse cara, se teve muita gente assistindo, vai demorar algumas vidas para recuperar essa questão, né? Não, o pior é aquela Leni lá do Hitler, que o Hitler gostava dela, colocou o negócio da Gestapo e dos nazistas tudo na frente. E ela sabia de tudo o que estava acontecendo. Outra coisa, ela morreu com muita idade, faz pouco tempo. Sei lá como é que ela não estava. Agora, artista. Ela tinha uma senhora personalidade, essa mulher. E muita criatividade. Sempre quando pensa em alguma situação de risco ou possibilidade de acidente de qualquer pessoa, sinto repercussão em determinada parte do corpo. Se penso em enxame de abelhas, também tem reações internas do tipo arrepios e chego
aparecer pequenas erupções. Isso é que é estribelique, hein? Esse que é estribelique. São as biocolonias criadas pela própria pessoa. O senhor sabe qual a origem dessas sensações? Isso é comum, normal, e chama autoassédio. O nome técnico é esse. É bom você estudar o que a gente fala de autoassedialidade. O seu caso é justamente isso. A gente tem que dominar a situação, não pode deixar fazer. Na psicologia tem um nome para isso. Como é que chama o nome? Somatização. Esse é o nome. Você é da somatização. Se quiser estudar o que se passa com você, estuda na psicologia somatização. No nosso caso, o nome é mais direto e mais sério. Assedialidade, autoassedialidade. Você está perseguindo você. Os grandes hipnotizadores psico-extrafísicos estão por trás dessas manifestações violentas e deflagradoras de processos de distúrbios sociais. Eles fazem uso dessas grandes reuniões para prolongar o estado alienado e alterado da baratosfera? Pode aprofundar esse assunto? Olha, o problema todo é o seguinte: extrafisicamente, todo mundo que quer fazer o mal procura quem quer fazer o mal. Os afins se atraem. Nesse caso aqui, muita gente que é da sugestão, da hipnose, da perseguição, assediador, procura também os assediadores intrafísicos. Assediadores intrafísicos têm como companheiros os assediadores extrafísicos, e por aí vai. Tem satélite assediador, eles reúnem, por exemplo, esses satélites, que são, às vezes, consciência, por exemplo, muito alterada, para reforçar o processo da energia negativa. Agora, isso tudo ocorre por aí afora. O problema é a gente saber com quem a gente vive, com quem a gente anda, o que a gente quer. Sobre o especial do Chico Xavier, são 3 programas na Globo News a serem apresentados hoje, domingo e na próxima quarta-feira. Quer dizer que é hoje, domingo e na próxima quarta-feira. Estão programados também algumas reapresentações em horários alternativos. Além da Globo News, o canal Brasil 66 também está anunciando especial sobre o Chico. Então, o canal Brasil 66. Né? A Cristina acaba de me avisar que a sua entrevista no especial do Chico Xavier vai ao ar somente no domingo, dia 28, às 23 horas da noite. Então, a gente já sabe quando é que a minha parte entra. Reprise do programa do domingo, na segunda-feira, às 11h30 e às 17h30. Hoje, a primeira parte do programa vai ao ar, mas a sua entrevista não entrará. Também é querer muito, né? Estava aqui de manhã, acaba na hora do almoço e já fica pronto o negócio, sabe? O Rio está bravo, né? Então, ó, você já sabe, o processo veja bem, 3 programas, hoje, domingo e na próxima quarta-feira. Agora, a próxima quarta-feira domingo é dia 28. O domingo é dia 28, às 23 horas, que vai a minha entrevista. Agora, vai ter reprise do programa, segunda-feira, às 11h30 e às 17h30. Além disso, o canal Brasil 66, além da Globo News, que é o canal 40, vai levar também um especial sobre o Chico. Quem está dando isso aqui sabe que é quem organizou tudo, que é a Mabel. A Mabel que mandou essa mensagem. Ela tem razão. Então, vamos urubu observar. O meu negócio, então, é daqui uns tempos. Eu posso ficar com calma. Agora, hoje eu posso ver o programa, como é que vai ser e tal. Eu não tenho uma ideia. Professor. Conforme for, eu vou ver para poder discutir aqui com vocês, né? Porque senão eu fico por fora. Eu não gosto de ficar por fora das fofocas do dia. Né? Tá. Professor, aqui na página 27, uma parte da fatuística vai falar da reprodução simbólica do sentimento coletivo de insegurança, impunidade e o reforço da percepção sobre a ineficácia da política e da justiça do Brasil. Na primeira linha, página 27. Só esse pedaço dali para frente. A reprodução simbólica do sentimento coletivo de insegurança e tudo mais que a gente vê aqui, e o reforço da percepção sobre a ineficácia da política e da justiça do Brasil. Esse caso pensado, ou essa situação desse reforço
negativo. Você podia comentar um pouco das implicações disso? E como é que a gente poderia fazer para superar? Eu acho o seguinte, a televisão, às vezes, eles escondem as coisas que eles sabem, só falam uma parte daquilo que interessa. Por quê? Eles são vendidos porque tem que pagar a programação, tem gente que faz anúncio, então eles têm uma política interna muito séria de fazer a seleção das notícias, para defender a própria situação. Agora veja, dentro do capitalismo selvagem, eles até que estão certos, mas não é o ideal, né? Isso aí não é o ideal. Agora, o que se passa? O povo que trabalha com isso, quando tem processos negativos, eles estão igual aos outros negativos, eles estão presos. Então, eu acho, isso aí, há pouco tempo, um rapaz me perguntava isso. Ele falou para mim assim, se eu entrar no jornalismo aberto para valer atualmente, você acha que quando eu dessomar, eu posso sair do Brasil? Eu falei assim, olha, não sou eu que vou te responder, né? Eu tenho dúvidas horríveis a respeito disso. Eu acho que vai ser difícil. Vocês não acham? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a pergunta que ele fez, não é fácil. Não é fácil. Que a participação do processo, ali a interpretação do grupo kármica, como é que fica? Como é que fica livre disso? Agora, o cara trabalha aí, por exemplo, no jornal, na coisa séria, ali na frente, notícia diária, alguns anos daquele jeito, ele está até aqui, ó, enterrado dentro da quadrilha. É bem perceptível, por exemplo, se a gente escuta o canal, mesmo comum da Argentina, e percebe o tipo de jornalismo que é feito, pelo menos há um tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de ver mais de perto, e percebe o nosso, como é rasa a informação aqui, né? E como ela é tão rápida e instantânea também. E não há, assim, uma discussão maior, um debate maior sobre vários pontos de vista, que é isso que você está colocando também. Essa percepção ou essa construção do Brasil colônia é uma coisa, pelo menos para mim, que eu fico pensando como é que a gente vai conseguir se livrar dessa mentalidade. Se você viajar muito para os outros países, tem países que a imprensa, a mídia é muito mais séria. A Europa, por exemplo, em certos lugares, é muito mais séria que no Brasil. Não dá para comparar. Agora, você sabe, a imprensa e a mídia aqui reflete a média da população. O que nós precisamos é de mais educação. Se tivesse mais educação, melhoraria a televisão, melhoraria a mídia, os jornais, a imprensa. Falta é educação. Sem educação não vai. Por isso que eu falo, reeducação, esse é o caminho. E eu falo, estudo é estudo. O resumo de tudo é estudo. Porque, em termos de acessibilidade a uma educação, vá lá que melhorou bastante. Mas de conteúdo é muito fraco. Olha, vocês sabem, há muitos anos eu tenho uma técnica com o processo da mídia, né? Eu posso falar aqui para vocês qual é a minha técnica. Por exemplo, eu não sei desde quando, mas são tantos anos, eu nunca faço uma entrevista séria com alguém que vai ser publicado sem filmar. Quando eu vim aqui para a Foz, eu tinha só de filme, o meu tinha 900 filmes sobre esse processo. Eu mexo com filmadora desde que era rapazinho. Filmadora. Outra coisa, já tive época que eu tinha 4 filmadoras. Quando eu viajava muito, eu deixava a filmadora em certos lugares, com tripé e tudo. Por quê? Tudo para coletar e registrar o processo que eu estava dando. Porque senão, amanhã eles torciam aquilo, alguém interpretava mal, falava, não, eu estou com o filme, está aqui. Você está entendendo? Isso, ó. Quantos anos que eu faço isso? Uma outra coisa, há quantos anos que eu não dou entrevista, por exemplo, para a rádio, por telefone? Eu não dou entrevista. Está entendendo? Mas agora também, há quantos anos que eu não fico ao telefone esperando qualquer coisa? Eu atendo quando tem uma outra coisa, porque eu não mexo com o telefone. Outra coisa, eu não mando e nem recebo e-mail diretamente. A gente perde tempo com isso, não dá, né? A gente tem que escolher.
para trabalhar um negócio do jeito que eu trabalho, tantas horas por dia, como é que eu fico com esse processo? Isso tudo me ajuda demais na questão da mídia. Há um monte de gente que, se eu fosse responder por telefone, eu teria aqui entrevista todo dia. Ia ficar por conta disso. Está entendendo? Qualquer coisa queriam me ouvir. Isso tudo já aconteceu comigo quando era mais moço. Uma outra coisa. Só para a rádio, uma vez, eu fiz com o Geraldo de Aquino 750 gravações. Vocês já pensaram quantos dias não demorei para fazer isso? Quantas horas de trabalho? 750. Ele mandou para o ar isso durante, eu acho, uns 30 anos. A Rádio Copacabana, a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio não sei o quê. 750 gravações. Essas, como era eu que estava falando, quase sempre era mensagem, alguma coisa de bom ânimo, povo, são 750 diferentes. Eu já tinha feito outras desse jeito. Mas só isso aí foram 750. Isso foi na década de 60. Na década de 80, uma vez eu estava na rádio com uma pessoa, quando falou assim, vem cá, essa voz não é sua? Era eu falando. 20 anos depois. Isso é uma gravação que eu fiz na década de 60. Entendeu? Agora, veja, isso aí é outra coisa, porque essa não tem jeito de mudar, era eu mesmo que estava fazendo gravação. Agora, na rádio, as últimas que eu apareci, é aquela que havia lá um rádio, daquele programa, que era o cara que era o Cenobita, tinha um nome mais ou menos desse jeito. Você lembra dele? Eu ia à rádio diretamente falar com ele, que ele era uma pessoa muito boa e ajudava muita gente através da rádio. Então ele insistiu demais comigo. Eu apareci lá umas 2 vezes no programa dele. Então, foi. Ele foi para a televisão. Agora, isso tudo é experiência da gente com esse processo de televisão. Agora, eu tive muita experiência com isso muito cedo, sabe? Muita coisa. Quando eu comecei a mandar artigo para a Europa, eu não conhecia nem o Chico. Isso aí me chamou atenção. Depois chamou a atenção dos outros, a meu respeito. Depois, outra coisa que teve foi a concentração de mocidade. Aquilo também chamou atenção. Era um movimento muito grande, o povo achava que a gente estava fazendo política. Teve reunião dessa que eram 400 jovens na época do Carnaval. Você passar 3, 4 dias numa determinada cidade do interior do Brasil. Todo mundo debatendo as teses, discutindo os processos. Aquilo era sério. Então eles achavam que dali poderia sair um partido. Tinha gente de olho em cima da gente. 400 jovens, homens e mulheres. Era muita coisa. Agora, eu fui secretário dessa concentração durante muito tempo. Ela reunia 5 estados brasileiros. 5. É a concentração do Brasil Central e Estado de São Paulo, que era o nome que chamava. Nós fizemos lá naquela das abóboras, em Goiás, cada cidade do fim do mundo, aparecia aquele monte de gente, uma hora para outra, na época do Carnaval. Tudo tranquilo e tal. Agora, tinha uma turma muito boa de cabelo branco que dirigia, né? Nós todos, a mocidade toda que estava lá cuidando disso. Tudo era rapaz e moça. Muita coisa séria. Chegou a ser feita uma opção de propaganda sobre isso, tinha até os selos especiais da concentração, muita promoção eles faziam. Agora, isso me deu cachê, experiência, traquejo perante o processo. Agora, eu só fui aprender mesmo esse problema no exterior. Foi onde eu aprendi mais. É igualzinho aquele processo lá em Portugal, quando eu fui com o arcebispo meter o pau na conscienciologia em mim, e que eu fiquei esperando de fora para entrar na televisão, que eles queriam de qualquer maneira que eu aparecesse na televisão, e a televisão era dos padres. Vocês já de ver a padraiada que apareceu contra mim extrafisicamente, querendo acabar com a minha voz. Eles mandavam energia do povo, tudo que ficou lá, que era cheio de beato, mandava energia daquele povo, tudo em cima de mim. Eu procurava me encapsular e aguentava a barra. Aí eu pedi para arranjar um copo d'água, mas eu queria com a garrafa. Então, tomei a água, etc., tal, para poder falar.
que qualquer coisa embargava a minha voz, por causa do processo deles, e não queria que eu falasse. Agora veja, a turma da televisão queria que eu falasse. A turma extrafísica estava contra tudo. Entende? O negócio não era fácil. Agora, o estúdio era um estúdio envidraçado, como se você estivesse dentro de uma cristaleira. Todo mundo viu o que tinha lá dentro. Então, eu, muito vivo, cheguei mais cedo, sentei de fora e comecei a ver quem era, como é que era, de que modo que era, a situação toda, para eu dominar a situação toda. E comecei a jogar energia. Foi o que eu aguentei. Não foi fácil. Agora, também falei umas verdades. E outra coisa, estavam vivos no ar, eles não podiam tirar fora. Entendeu? Falei tudo. Agora, isso deu uma repercussão danada depois. Agora, o programa que deu mais eram os tais Noites Marcianas, que eu apresentei lá de madrugada. Era quase 3 horas da manhã quando eu apareci na televisão. E aquilo, Portugal todo via aquele programa. Não, foi um problema. No outro dia, a Graça não deixou que eu saísse do hotel. A hora que nós saímos, tinha uma multidão em torno para falar comigo, e queria isso e queria aquilo. Ela ficou com medo. Eu disse, não, você fica em casa, hoje você não sai, não, tem paciência. Vamos ver o que vai dar. Professor, 2 aspectos. Primeiro, sobre a reconstituição dos crimes. Como o espetáculo, de alguma forma, ajuda a desdramatizar, às vezes, algum crime, até para a própria família, que foi difícil de entender. Então, o fato da pessoa, né, rever tudo aquilo, até para a consciência, de alguma forma, pode assistir, mas, por pode exemplo, auxiliar. tem coisa que é mal feita. Esse caso dos Nardoni, a reconstituição, eles não levaram o casal. Você já pensaram? Esse caso fazer a é reconstituição sem o casal? Sim. Eu vi aqui na televisão e falei, é isso mesmo que eu estou vendo? Eu entendi certo? Eles falaram que é. Esse caso Quer é dizer, sério. na minha terra, isso está tapeando o povo, né? Isso é tapeação. É difícil até de acreditar na situação deles. Né? Não dá. Professor, Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse casal aí agora vai ser um problema de mostrar qualquer engano que tenha havido. Se eles arranjarem um engano, pode ser que eles se salvem. Se arranjar um engano nas pesquisas, em tudo que foi feito, quer dizer, isso aí está muito mal contado. Agora veja, alguém precisa de ir para a cadeia nesse caso. Isso aí tem que estudar. Agora, o Brasil está tão poluído, com tanta corrupção, que a gente não sabe o que vai dar isso. Alguém tem seguido até agora o que aconteceu? Você tem visto? O que você diz disso? Eu vi, mas quer dizer, o caso é totalmente polêmico, porque ambos os lados, né, o advogado contra coloca que as provas não são efetivamente provas. E o outro lado diz que não, que aquele tem provas. Aquele advogado que tem o olho lá no fundo, não, esse ele é fora de série. Esse aí é fora de série. Agora, conhece tudo. Esse é cobra criada, como eles falam em Brasília. Cachorro grande. Pode ser que ele vai longe. Agora, eu lembrei do senhor quando eu vi o cenário do fórum preparado para ter... Foi. Que tinha um crucifixo. Lord de ordem, mas tem um crucifixo. Um crucifixo ao fundo. Falei, puxa, a justiça é cristã. então, sobre isso, sobre essa banalização, o senhor trouxe aqui na página 29, 10 taxologias. Me parece que a mais séria é o número 6, que é o... Espetacularização do horror, as guerras televisionadas, a banalização da morte, o terrorismo político dos atentados do Rio de Janeiro e São Paulo, incentivado pela imprensa na simbiose dos órgãos de difusão com as organizações terroristas, na espetacularidade das prisões. Por exemplo, vocês já viram nisso aí esse jogador de futebol que é totalmente traficante? Agora parece que pegaram uma cena dele lá dentro. É o Wagner Love. Wagner Love. Mas como é que você sai dessa? Jogador de futebol traficante. E ele falou que não sabia que estava sendo escoltado. Não, o Lula criou escola, né? Ele está seguindo o Lula. Não sabia. Eu não sabia disso. Você tem certeza que é comigo? Esse cara com a metralhadora desse tamanho, ele não viu.
Agora, veja, isso é aqui, ó, você está vendo. Existe um outro aí, tem um outro que não sabia se ia julgar mais, se não ia, mas que ia ficar com a turma da favela. Esse é o Adriano, que é alcoólatra. Chama de imperador. É isso. É imperador Adriano. Imperei. Esse também, veja. Agora, gente, o que falta para esses todos? Educação. Agora, me dá uma pena, por exemplo, por que é que esse jogador de futebol não tem um bom psicólogo, né, para É aquilo que você fala que não é preparado para o sucesso, né, Valdo? Não é o psicólogo precisa de agir mais. Eu acho que está faltando isso aí. Não é preparado para o sucesso, aquilo que você fala. Pois é. Não tem educação, não teve formação educacional. Não, teve, instrução. Você viu recentemente o goleiro do Flamengo falou: quem é o homem que nunca bateu na sua mulher e tal, né? Pois é. Aquela foi demais. Não, veja essa não é terrível. Essa é terrível. A gente olha assim. O cara falou isso, defendendo o Adriano. Agora, se eu estivesse lá, eu ia fazer uma pergunta para ele. Você bate lá? Não é isso. Qual a pergunta? A gente não bate na mulher, a gente faz sexo com ela. Que às vezes o processo todo, ele está pensando que bate por causa do processo de sexo. O homem tem que bater na mulher quando faz sexo. Isso aí precisa de ser explicado, tá? Porque às vezes o pensamento dele, primitivo, de interior, é esse. Que, olha, nos meus cursos de sexualidade eu tive que explicar isso muitas vezes. A maioria das relações sexuais são feitas com o homem batendo na mulher. E o corpo do homem é mais pesado que o da mulher quase sempre. Então dá uma impressão de luta, de boxe, terrível. Tem certos processos que são totalmente assim. Outra coisa, chega num certo ponto que tem certas mulheres que até gostam, que aí entra o sadomasoquismo. Tem essas coisas todas. Hoje o cinema americano está colocando muita mulher por cima, para dar uma conotação diferente da história. Mas às vezes o que ele pensou deve ter sido isso, coitado. E não teve ninguém lá para explicar para ele. Ele estava defendendo o Adriano que tinha... Você acha que era? Não. Foi... A imprensa toda caiu de pau nele. Foi realmente... Que às vezes o problema todo é esse. Não, é porque ele foi defender o Adriano lá, que teve problema com a mulher que... Aí a gente teria que perguntar, você está falando por quê? É um processo de sadomasoquismo? É a mulher que gosta de apanhar? O que é que você quer dizer com isso? É o seu processo da própria relação sexual, que o homem às vezes faz mais movimento que a mulher? É isso? Isso tudo teria que ser explicado. Agora é interessante ver também, Valdo, a questão dos afins se atrai, né? É o Adriano, esse goleiro e agora o Wagner Love. Tudo no Flamengo, tudo no mesmo time. Cada semana, o Flamengo, vocês sabem, né? Cada semana traz um problema aí. O João Carlos, o pai dele tinha sido um dos fundadores do Flamengo. Eu mesmo estive no Flamengo. O João Carlos, que era o marido da minha tia. Meu tio. Então ele era do Flamengo. Eu fui ao Flamengo para ver, que eles me pediram, o João Carlos pediu para ver as energias do Flamengo. O Flamengo estava numa ruinzinha. Então eu cheguei lá, dei uma geral, lá na praia. Década de 50? Pois é. Década de 50? Eu dei uma geral lá, na sede, os negócios todos, conversei com os caras. Isso tudo. Quando era ainda ali no Flamengo mesmo? Foi naquela época, para ver se melhorava. E eles queriam me dar uma condição quase que de sócio remido do Flamengo, mas eu recusei. Você está entendendo? O Valdo já tem piada que o ataque do Flamengo é um terror, por causa desse Wagner. O carioca que está fazendo. Já falaram isso? Não, os cariocas estão fazendo essa piada. Quer dizer que o ataque do Flamengo é na base da cocaína. É um terror. Atualmente. O que é mais? Professor, não, é voltando à questão da banalização da morte. Antigamente as pessoas prestavam mais atenção. Hoje em dia morre 10, 15, 50 e as pessoas não... Parece que aquilo não impacta mais. Já ficou banalizado, já ficou... Não, o problema começou com a guerra do Vietnã. Era tanta gente que morria. Hoje, por exemplo, você vê o Iraque, todo dia matam 60, 200 feridos. E ninguém fala nada. Fica por isso. Todo dia, na televisão. Agora, isso começou na guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã começou a banalizar o processo de morte. Foi por isso que depois dos Estados Unidos eles proibiram de mostrar os cadáveres da guerra. Que aquilo estava indo contra o governo. Eu vi a televisão nessa época do Vietnã nos Estados Unidos. Estava um nojo.
Os caras perguntaram, o que você acha da televisão? A televisão tem duas coisas. Primeiro, mortos. Quantos morreram hoje? Segundo, milhões de dólares. Todo dia se falava em milhões de dólares e todo dia falava em um monte de morte. Isso era a guerra do Vietnã. Isso da televisão dos Estados Unidos. Era assim. O negócio foi aí que a banalização ampliou. Agora aqui. O professor deixou de incluir na fatologia o maior espetáculo da Terra, a guerra e suas atrocidades. Sim, mas veja, esse maior espetáculo eu já expliquei num big de um livro com 1584 páginas chamado Homo Sapiens Pacificus. O fator decisivo para o sucesso de uma projeção lúcida consciente é a mobilização de energias ou a vontade firme e decidida. Algum desses dois elementos preponderam mais do que o outro? Escuta, não há mobilização de energia boa sem vontade firme e decidida. A primeira coisa, só existe uma coisa nisso, é a vontade da pessoa. Agora, você mexer com energia apenas por instinto, sem pensar nisso, nunca ela chega a ser de alto nível, alto patamar, alta expressão. De modo que o que manda é a sua vontade, é o maior poder que você tem. É essa aí que canaliza e qualifica as suas energias. Se nós ressomamos as nossas tendências a repetir todos os nossos atos das vidas anteriores, não estaria, de certa forma, tudo já programado? Não, a vovozinha, não está, não. Como fazer para sair desse destino? Existe algo novo nesse mundo? Sim. É você pensar coisa melhor. Para isso é que você voltou. O dia que você precisar de voltar e não tem mais nada para você fazer, você teria que repetir, você não vai voltar mais. Aí você já é serenão. É isso aí, você está interpretando tudo pelo avesso. Não é bem assim. Você está entendendo, né? Está interpretando, interpretação pelo avesso aí, da realidade. O amparador é o mestre que fala. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Pode ser. Mas é mais do que isso. Ele não tem nada de mestre. Ele é um técnico que dá assistência técnica de função do trabalho da pessoa que faz assistência. O senhor falou agora há pouco para um senhor sobre Consréus. De 1945 para cá, toda pessoa é Consréu. Eu nasci em 1957, também sou Consréu. É bom, você pode fazer uma pesquisazinha. É só ler o Homo Sapiens Urbanizatis. Dá uma geral, olha aí a literatura sobre o assunto. O que tem nesses dois livros, Pacífico e Reurbanizado, que poderia nos ajudar? Poderia falar alguma coisa? Olha, se juntando os dois, dão 3.100 e poucas páginas. É bom ler, né? Pode ser até que tenha alguma coisa repetida. Um cara já viu e falou assim, não, tem coisa que parece estar repetindo. É lógico, tem que ter. Agora, só para você ter uma ideia, no Homo Reurbanizado, Homo Pacífico Reurbanizado, tem 100 categorias de Consréus. No Homo Pacíficos, Homo Sapiens Pacíficos, tem 100 categorias de Consbés, que são as consciências belicistas. De modo que isso aí só já clareia bem a vida. Você olha lá se você parece com alguma dessas. Quer saber se é Consréu? Olha se você é uma das 100. Tem até classificação. Tudo, está na mão. É só pegar e ver. Agora veja. Eu não acho que você seja, não. É uma mulher que está falando. Você eu acho que não é, não. Pelas coisas, eu já escutei coisas suas, etc. Você não é, não. Agora, é bom você examinar, né? Não custa, né? Consréu pode ser homem, pode ser mulher, tal, tudo é bom. Ainda em estrangeirismologia, caberia a menção Big Brother, uma alusão ao personagem fictício do romance 1994, de George Orwell, ou ainda o reality show do Big Brother. Hein? Esse já está falando aí, né? Já tem um lugar que já fala. Agora, ó, se você quiser colocar, mas o George Orwell, ele não tinha espetacularização, ele falou de uma condição, mas não havia espetacularização.
Uma dúvida que surgiu assistindo ao trailer do filme Nosso Lar é o fato de que as Consciex aparentemente não volitam na Comunex Nosso Lar, como você já comentou, que ocorre nas Comunex mais avançadas, como o Pombal. Você sabe se essa condição procede na realidade, independente da fidedignidade ao livro? Não, Nosso Lar, eles pegaram a Comunex que havia lá, mais ou menos das coisas, o André Luiz pegou para dar um exemplo. Mas não é das mais sérias, não. É coisa comum, normal, Porque vulgar. agora saiu o filme, né? Saiu o filme Nosso Lar também. Né? Pois é, ele que está falando, ele viu o filme, por isso que é que está falando aí. Eles mandaram até os dados do filme aí para mim agora. Mandei. Pois é. Eles trouxeram aqui para mim, você mandou. Professor, em termos assistenciais, o ideal seria o anonimato, né? Mas o espetáculo também O pode... anonimato, no fim, ele é inevitável. Não é em termos ideais, não. Ele é inevitável. Cedo ou tarde você vai ser anônimo. Então, pensa por aí. Todos nós ainda estamos muito atrasados. Nós estamos muito... Eu, por exemplo, eu vivo me expondo aqui todo dia. Eu estou muito atrasado. Mas um dia eu chego lá. Mas, eu estou cavando os meus bastidores. Você está entendendo? Mas esse é o cavando os meus bastidores. Porque, por exemplo, quando você vai numa itinerância, não deixa de ser um espetáculo também, né? Porque você é o pivô do processo. Não tem saída. Não, sim. Porque, agora, eu quero bancar o serenão para você. Então, por exemplo, você está passando na rua, eu chego e falo assim, por favor, o senhor é que é o senhor Adélio? Eu tinha uma coisa para falar para o senhor. Aí eu chego e te falo alguma coisa. Serenão é esse. Sem mais nem menos. E depois eu desapareço. Sabe começar a prestar atenção. Aí agora. deu uma ajuda silenciosa. Não cobrou nada. É isso que eu deixaria fazer. Por exemplo, aqui na própria tertúlia, né, de certa forma, também é uma forma de espetáculo, né? Tudo é espetáculo. Olha, o que você quer? A mídia? Outra coisa, e esse espetáculo aqui é a multimídia que nós queremos, a supermídia, a holomídia. O que é ela? É colocar agora, falta a rádio e falta a televisão. Porque... Mas nós já temos. Você tem que pegar umas 4 ou 5 veículos. Porque é um paradoxo, né? Porque você também consegue assistir. Sei, você mas precisa... nós estamos fazendo isso em favor de quem? Dos intermissivistas. Você... Agora, por que eu falo que é intermissivista? Porque são vocês, intermissivistas, que podem ajudar as consréus. Eu não posso contar com as consréus para ajudar as consréus. Acapite? Você juntar tudo. Por isso que é importante agora a gente ver. Agora, você já pensou se com esse processo que nós vamos levar agora, fazendo essa tempestade publicitária, que é a primeira que nós vamos fazer nesses anos todos, eu nunca fiz, porque eu sou contra a massificação da conscienciologia, porque a ciência é bobagem. Mas agora, nesse caso específico dos intermissivistas, você já pensou se a gente recuperar algum daqueles que não apareceram, que reunia comigo até 85? Sabe lá? Às vezes, vai cair em si. A gente nunca sabe. Despertador, você sabe, tem vários tipos. Desde os pequenininhos até aquele daquele tamanho. Desde aquele que faz tremer a casa, até aquele que fala baixinho. Agora, a expectativa é trazer bastante essa turma do pandeiro também, ou não tanto? Não, para mim, eles têm alguns que eles acham que seria bom despertar. Então, o problema é despertar. Alô, alô, intermissivista, alô, 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 acorda, 7 horas, está na hora, ao serviço. E a junção dessa turma, esse sinergismo que vai ajudar na questão da reurbanização das consréus que estão vindo também. Então, chamar essa turma para ajudar... Nós temos que chamar mais gente para aguentar as consréus. Nós não podemos deixar as consréus superar demais o número de intermissivistas dentro do nosso trabalho. Porque senão, eles vão dar um calor aí em cima da gente. Antigamente eles falavam, o calor é isso, você está entendendo? A hora que pressiona a pessoa, faz a coerção. Nós não podemos ser coagidos aqui com o processo. Reequilibrar. Para mim, eles estão vendo isso. A ideia é reequilibrar essas forças, né? Contrabalançar. Professor. Porque nós estamos atrás do nosso povo, nós não estamos forçando a barra de ninguém. Nós queremos gente que teve o curso intermissivo. A decisão do momento para abrir
em termos publicitários, tem a ver com algum contexto específico, alguma dica específica? Tem tudo isso aí junto. Agora, nós estamos pegando a época certa. Veja bem, saiu o livro sobre, o filme sobre o livro Christophe Curti. Brasília, com o livro do nosso amigo, entende? O Nonato. A inauguração de Brasília, que hoje agora faz meio século, 50 anos. Isso aí tem relação comigo, com o Chico, com as coisas todas. Eu mesmo estou comemorando Brasília com essa história toda, nessa história. Tem o problema do Instituto do Chico e Uberaba, que me interessa também ajudar, e nós vamos a Uberaba em outubro. Tem um processo que estão lançando o filme sobre o Chico Xavier, agora, na época do aniversário dele. O meu aniversário é 10 dias depois, é tudo na mesma época, tudo é mês de abril. Até a Brasília também parece que é mês de abril, né, que estão comemorando. Então o processo todo está aí, tudo junto. Então o problema foi esse. Agora, a gente queria lançar isso aí nesse mês de março, para falar antes, mas é que não deu, porque já não tinha mais espaço na televisão. Por isso que vai sair no dia 6. E essa convergência de fatores, o senhor está trazendo questões intrafísicas, extrafisicamente também... Outra coisa, hoje nós já temos uma infraestrutura para isso. Por exemplo, se fosse lá no Rio naquela ocasião, não teria infraestrutura. Como é que nós vamos para receber o pessoal? Disso? Hoje não. Nós temos tertuliários, eu estou aqui todo dia. Quem atende 100 pode atender 200. Nós temos ambiente para 400 pessoas. Qual o problema? Colocar a cadeira ainda vai mais. Agora, é aquele negócio do latinório antigo, quod abundat non nocet. Quer dizer, quando ultrapassa, mas é positivo, ninguém pode reclamar nada. Então, atualmente, o processo é justamente esse. Mudou o contexto. A natureza da situação. A qualificação é outra hoje. Entende? Sim, nós chegamos num nível maduro que nós nunca tínhamos chegado antes. Agora, isso vai ser bom. Eu quero, com isso também, ajudar a IAC, que é o processo exterior, ajudar o próprio Instituto, que ainda também está indo ao exterior, em alguns lugares, alguma coisa. Isso é muito importante. Vai impactar em todas as ICs, com certeza. Chamar a atenção no processo. Uma outra coisa, nós estamos agora consolidando o Conselho dos 500, o pórtico do bairro Cognópolis. O bairro Cognópolis já está institucionalizado. Tudo cresceu. Nós estamos maduros. Hoje tem uma série de coisas. Uma outra coisa, já começamos a falar na democracia plena. O que é isso? A democracia pura. Estamos estudando isso aí. Já tem gente. Nós estamos, vamos dizer, fazendo evocação e trazendo gente aqui, igual a universidade, para falar para a turma. É ou não é? Quantos já não vieram? Estudo é importante, chegou uma hora de debate maior nas nossas coisas. E melhorar também a consciência política da turma, a CCCCI. Entende? Outra coisa, o padrão das pessoas que estão chegando também, né? Não, todos vocês, nós todos andamos melhorando um bocado. Sim. Agora, só essa tertúlia, gente, eu estou no 8º ano. Como é que fica? Atualmente diária, 2 horas. Nós damos negócio gratuito aqui, todo dia, lição do dia. Profundidade dos assuntos que é falado também. Melhor do que isso, eu vou te contar. Só mesmo na interlúdio. Não é isso? Porque por aqui, não sei de outro lugar assim, que está dando tudo a favor, não. Agora, eu quero o seguinte, é que vocês pensem bem com mental soma o tempo todo, para melhorar o holopensene aqui do tertuliário, para isso aqui ficar cada vez melhor e melhorar também o nível de neo-verpom. É o que interessa. O que você iria falar? Na elencologia, a gente não poderia colocar também alguns personagens como o Goebbels, do nazismo, que ele fazia todo o processo do espetáculo nazista, né? Mas é que ele era super negativo, mas se fosse colocar, tem que colocar Lenin. Também tinha que pôr um monte desse cara. Outra coisa, teria que ver o nome desse cara, esse da Coreia do nazista, que saiu de Buenos Aires, que foi agora para trabalhar com Chaves, que é também especialista nisso. Então. Nazista da Argentina que foi para lá. Essa que é a notícia que saiu por aí. Sim.
Foi para lá para fazer os espetáculos a favor do Chaves. Agora, teria que ver quem é o nazista que deve estar fazendo aqueles espetáculos do DIL. Da Coreia do Norte. Lá da Coreia do Norte, porque aqui lá também tem nazista atrás. Eles já falaram isso. Eu acho que nesse caso aqui seria interessante para... Você já viu do Gil, parece com os negócios do Hitler, do Goebbels. O negócio é enorme. É um espetáculo que é uma loucura. Agora, a espetacularização maior, mais comum que tem aqui, é a cocaínica. É a do happening, do povo, que faz rola e faz outras coisas mais, de música, e com cheiro doce no ar. Esse cheiro doce é a cocaína. Né? Algumas coisas. Quando não é cocaína, quando é outra coisa. Né? Maconha. Agora, Valdo, aqui na página 27, na seção detalhismo, principiologia, que é o segundo item. Você fala do princípio da descrença embasando a consciência crítica. Você pode falar um pouco mais sobre a consciência crítica? O problema é o seguinte, a consciência crítica é uma das coisas mais sérias que uma consciência precisa ter para poder evoluir. Se ela não tem autocrítica, a heterocrítica dela não presta. Então a primeira coisa é a autocrítica de alto nível que a pessoa tem que ter. E para ter essa autocrítica é preciso de ter muita maturidade. A pessoa se julgar com isenção, e com muito equilíbrio, e com imparcialidade. E isso às vezes é muito difícil. Então o processo da consciência crítica, em matéria de espetacularização, é muito sério. Eu, por exemplo, foi a minha consciência crítica que eu sempre falei sobre o processo, que é impossível fazer uma massificação da conscienciologia, porque é uma ciência. Isso é a consciência crítica. E outra coisa, você nunca viu eu fazer muita, vamos dizer, questão dessas coisas. Agora, por exemplo, nós estamos estudando, porque eu também não sou bobo. Chegou uma hora que você tem que assumir, arregaçar as mangas e enfrentar a onça com vara curta. Não tem outro jeito. Eu fiz isso no movimento espírita, fiz isso quando eu coloquei meu consultório no Rio de Janeiro, e agora nós vamos fazer isso com a conscienciologia. É a vida. Na conscienciologia, eu já enfrentei isso aí algumas vezes. Por exemplo, debate na televisão em Belo Horizonte, debate na televisão no Rio de Janeiro, tudo isso eu já enfrentei. Em São Paulo, tem vários lugares que eu já entrei nisso aí, porque isso aí não tinha outro jeito. E tudo tinha sua razão. Pois é, o do Faustão eu cheguei até lá com o negócio, sabia que eles não iam topar. Lá, quem acabou fazendo o tiratema fui eu, né? Eu aqui mostrei o tiratema. Quer dizer, quem fez o desafio, o repto, foi eu, lá no carro. Agora, hoje, vamos ver como é que fica, porque esse nível que nós estamos hoje é diferente. Agora, como nós já estamos há mais de 2 anos com online, com essa situação toda, já temos a sede do tertuliário, tem uma infraestrutura toda organizada, temos as máquinas para isso, é hora, é um passo à frente. Nós não estamos dentro do processo da pesquisa dessa consciência, ou dessa ciência, nós não estamos aí para chegar num ponto e parar, não. Quem chega num ponto e para, o que é? É a religião. A religião chega, não, chegou num ponto que o dogma mandou, acabou, parou. Então tem sempre um teto. Ciência não tem teto. Ciência é cósmica, é universal, é tudo, é ilimitada, não tem fronteira. A consciência de desperto para cima, na escala evolutiva, estaria em estado de euforex constante? Não. Euforex, primeira coisa é o seguinte, extrafisicamente, ela não entra nisso. Ela tem um processo de muito comedimento, equilíbrio e harmonia íntima. E, intrafisicamente, as pessoas também fazem força para ficar assim. Isso de estar com euforia ou euforex não é o ideal. Sobre o caso Nardoni, o jurista Luiz Flávio Gomes disse ontem que o casal Nardoni está apático, nenhuma reação, estão totalmente imobilizados, não piscam, não olham, não riem, não falam, não se conversam. Não há uma expressão corporal no rosto ou nos olhos deles que denote qualquer coisa. É como se eles estivessem fora do mundo. É impressionante. Não há reação. Foi isso que o homem falou.
O jurista aponta que a discussão já está definida. A defesa vai trabalhar a dúvida que os laudos sugerem. E, de outro lado, o Ministério Público trabalha com a força dos indícios. Esse é o debate. Extrafisicamente, o senhor acessou alguma informação? Não. Eu ainda não segui para ver. Eu estou até com curiosidade sobre esse aspecto, porque há muito tempo eu não vejo nada no Brasil que mexesse com a massa. Isso aqui está mexendo com a massa. E de uma maneira justa, correta. Então, é precisar de ver o que é que vai dar esse processo. Por isso que eu estou interessado no assunto. Vocês lembram de algum caso nesses últimos anos? O Lula, por exemplo, ele ficou tão banal as coisas com a corrupção aí do PT, no mensalão, que... Agora, isso aqui é uma coisa que chamou atenção desde que ocorreu, né? E outra coisa, uma criança jogada de janela, não dá, né, gente? Alguém cortou lá a tela e julgou essa criança. Uma outra coisa, parece que a criança estorceram o pescoço dela antes de julgar. Como é que é possível um negócio desse? Torcer a cabeça dela para matar antes. Agora, falaram que tem um outro personagem nisso aí. É uma coisa também curiosa. Cadê o personagem? Cadê? Cadê? Aí é aquele negócio. Cadê esse negócio que eu vi falando? Cadê? O livro. Cadê o livro? Você sabe que cadê é o esposo da cadela, né? É um cachorro. Cadê? A expressão é de... Cadela. Cadê ela? É a cadela. Agora, o cadê é um homem. Então, eu pergunto para vocês, é cadê ou é cadela que está faltando? Cadê o cara? Ou cadê a pessoa? É cadê ou é cadela? Valdo provém de que é de e virou cadê. Que é de. Agora, é isso mesmo. Agora, do Nardoni, tem um grupo grande, eu vi na imprensa, de muita gente a favor, defendendo o Nardoni, aí, povo, aí, fã-clube. Tem um povo contra, outro a favor. Mas o Brasil é assim, tudo vira futebol. Futebol, samba, não é isso? Ola, já deve ter rap, né? Valdo, só mudando um pouco de assunto, essa questão lá dos royalties do petróleo, você tem alguma posição formada sobre isso daí? Isso que está a discussão toda. Eu acho o seguinte, se vai mudar a situação, precisa de ajudar os estados que receberam até agora, porque você não pode colocar, porque eles estão viciados com aquele dinheiro. Você não pode. A pior coisa que tem é o rico ficar pobre. Você está entendendo? Agora, o estado que ficou rico de uma hora para outra e fica pobre de um ano para outro, o governo tem que ajudar isso. Eles não podem fazer isso assim, de uma maneira taxativa. Agora, outra coisa. Se o negócio é ajudar o Brasil, a democracia pura pede que todos os estados recebam. Agora, tem que chegar a um nível que todos recebam igualitariamente, de acordo com a população e etc. tal. Mas, por enquanto, tem que primeiro assistir à transição. Esse período de transição, se eu fosse jurisconsulto lá, eu ia fazer 3 coisas. A primeira agora, depois uma transição maior e depois a definitiva. A definitiva seria, não precisa de discutir nada. Tudo proporcionalmente àquilo que tem para cada estado e fim de papo. Agora, veja, o governo aí precisa de ver, porque o Lula só faz demagogia. Precisa de ver, dentro do populismo demagógico dele, o que é que eles querem fazer. Agora, tirar sim tudo de uma hora para outra, isso é totalmente errado. É um processo também aí, que é igual em direito, tem várias... Isso aí é fácil até de defender, do ponto de vista de direito. Entende? Hein? Direito adquirido, uso capião, tem vários processos disso aí dentro, que precisava de ir com calma. E outra coisa, teria que fazer a transição. Agora, se faz a transição, por exemplo, não, dentro de 4 anos vocês estão igual a todo mundo. Então, até lá, eles já sabem que vão reduzir a verba. Vamos ver o que faz com isso. Agora, de uma hora para outra, assim, o Rio de Janeiro tem razão na hora que reclama. Por que deram antes?
Agora vai tirar? Tira tudo de uma hora para outra? Outra coisa, o Rio tem uma coisa pior, né? Que ele já falou lá, e eles têm razão. Olimpíada e Copa do Mundo. Vai afundar todo mundo. Como é que eles vão fazer aquelas obras? Outra coisa, nesse país que todo mundo rouba, vocês sabem, esse dinheiro que coloca lá, será que eles usam metade disso? A outra metade vai para o bolso de alguém. Como é que fica isso? A metade, será que vai? Então, como é que fica? Agora, junto com esses que quebrariam, tem um monte de gente que ia quebrar também, quer dizer, ia ficar um pouco menos rico. Entende? Como o Brasil agora está na moda criar bilionários, né? O Ike Batista arranjou esse negócio, então agora eles querem arranjar mais bilionários no Brasil. Eu já falei, é preciso a Adélio ter cuidado, porque senão daqui a pouco ele é um deles aí, como é que fica isso? Ah, não? Precisa examinar isso aí para dentro, quem é que está caminhando para isso? Se a pessoa já tem um bilionário aqui dentro, como é que vai ser? O que vocês vão fazer com ele? Entende? Qualquer coisa eu chamo o Adélio para atender, porque ele é que é especialista em administração. Administração de grandes conflitos, mega conflitos. Ele é especialista. Waldo, página 27, aí em tecnologia. Você poderia, por favor, detalhar as técnicas espúrias de manipulação da massa humana impensante? As técnicas espúrias de manipulação da massa humana impensante. Isso aí não precisa de falar muito, todo lado é só olhar a mídia, né? Tem tanta coisa. É a Mabel, o livro da Mabel só fala nisso, ele explica tudo isso. O livro da Mabel. Olha depois o livro dela, vale a pena. E outro ponto, Waldo, aí em numerologia. A estetização do olhar. Na primeira linha. A estetização do olhar. A estetização do olhar é o seguinte, o que é que você faz do ponto de vista de olhar? O olhar tem um processo estético. Tem até o olhar 45, não é isso? Tem vários tipos. Estuda aí o jeito. Pelo olhar, por exemplo, você pode interpretar o que uma pessoa está pensando. Pelo olhar. Sem dúvida. Então, isso aí é muito sério para a gente observar, né? Isso é da psicologia hoje, de alto nível. O olhar faz parte da linguagem corporal. Mas, Waldo, aqui no contexto também pode ser entendido como uma forma de interpretar a realidade, né? É estabelecido o olhar no sentido de interpretar, né? Você define um modelo de... Eu estava lembrando do Quilin que você falou, o olhar que ele tinha. Ah, sei, mas o olhar dele era por causa do processo de energia. Ele não tinha olhar, ele tinha os holofotes. O homem era terrível. Aquilo não dá. E outra coisa, a distância, você notava. Agora, parecia que ele tinha dificuldade de segurar a energia dele. Me dava a impressão disso. Entendeu? Agora, a hora que ele sintonizava, agora tinha uma coisa muito estranha também nele. Apareciam símbolos primeiro. A primeira vez que eu vi primeiro um símbolo chinês. Depois é que ele veio. Parecia que ele mandou uma mensagem que eu não soube interpretar, que símbolos eram aqueles, mas poderia ser até do mandarim, alguma coisa. E ele mandou primeiro uma mensagem, o que era? Aí depois veio a energia e depois ele apareceu. Agora, o olhar dele, ele mexia assim com os olhos, ó. É como, sabe aquele processo do raio laser que eles colocam no farol, que faz assim? Era aquilo. Mas a partir dele, dos olhos dele. Ele era impressionante, esse homem. Agora, Waldo, esse foi, digamos, o olhar assim do Serenão que você conhece, o mais marcante? Não, o mais marcante foi o reurbanizador. De todo mundo que eu vi. Eu não sei se é o maior, tudo indica que seja desse povo. Não estou falando de olhar. Hein? Olhar. Estou falando de olhar. Do olhar? Não, o olhar é o seguinte, o olhar dele, ele era sui generis, singular, ímpar. Reurbanizador? O do chinês. Agora, o reurbanizador não. O reurbanizador é grande em tudo que eu estou falando.
não é só do olhar, nem energia. O negócio é a consciência. Aquilo que Allan Kardec falava, o espírito puríssimo, espírito puro. O cara lá não é fácil, é urbanizador. Entende? Agora, foi por isso mesmo, né? Ele vem aí num corpo daqueles idiotas com aquela situação toda. Ele edulcorou a idiotia. Quer dizer, não se entende uma coisa dessa, não é difícil. Fez uma maquiagem geral no processo evolutivo. É terrível pensar nisso. Como é que fica? O que é, né? A demonstrar a diferença entre a consciência e um corpo humano. Que diferença. Foi a maior diferença que eu já vi até hoje, tudo que eu já estudei. Um abismo. Hein? Um abismo. Ah, é? Abismo total. É um gap absoluto. Aqui um gap absoluto, abissal. Não é isso? Terrível. É. Agora, o problema todo é ver, né? Agora, ele era uma espetacularização como personalidade. Mas, enquanto ele tinha uma cuidadora, né? Não sei que era da família. Qual era a relação deles? Para mim, era a tia dele. Era a tia dele. Para mim, o povo dele já tinha, quando eu conheci, já tinha morrido. Mas ela tinha... Porque muita gente morreu na Alemanha, né? A gente não sabe como é que é. Mas ela tinha... Você não tem nenhuma... Muita gente morreu que não era de campo de concentração. Até alemães mesmo, porque passaram fome por causa do processo da guerra. Aquilo perturbou a saúde deles e eles morreram mais cedo depois. Vocês estão entendendo? Para mim, a família dele lá, foi isso que aconteceu. Agora, ele veio, em parte também, para ajudar essa tia dele. Porque a tia já tinha certa idade. Ela tinha um cabelo branquinho. Agora, bem alemã, cuidava muito da casa. Tinha aquelas flores da área lá, toda dentro de casa, perto dele. Ele era muito cuidado. Ele tinha uma espécie assim de etagé, aonde ela colocava ele lá em cima. É como se fosse um altar para ele. E isso era no andar de cima da casa. Aquelas casas de alemão, grandona, aquelas de pedra, sabe como é que é? Você segue, às vezes tem de um lado assim, tem uma escada, você vai subindo para ir para o outro andar. Era aquilo. Agora, jardim por tudo quanto é lado. Eu notava que o processo dele, ela devia ter inspiração para colocar muita planta em torno dele, devido à ectoplasmia. Aquilo manteve a vida dele. Para mim, o processo foi na base de botânica. Agora, o ambiente lá, você notava, era uma beleza. Olha que você ia chegando na história toda. E era assim, mais um lugar rural, é igual aqui. Troço mais rural, no meio do mato. Entende? A casa que ela morava. Professor Valdo. Sim. No Rio de Janeiro, uma vez, tinha uma exposição, algumas fotos, e tinha uma foto que parecia que era da Graça, né? Será que ela pode emprestar para a gente dar uma olhada? Era um local assim, onde supostamente poderia estar o reurbanizador. Tinha uma grade, tinha uma vegetação verde, assim. Quem é que tem essas fotos? Não, disseram que era Graça, na época disseram... mas foi no Rio de Janeiro tinha, a gente viu essa exposição no Rio uma vez. E a Graça também nunca foi à Alemanha, nunca teve nada a ver com isso. Isso aí pode ser coisa de outra situação, eu não sei disso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir até com a turma lá, que nós passamos lá perto uma vez na Europa. Gente que estava comigo. Mas eles falaram, deixa para lá. Eu não fui. Fisicamente, eu nunca fui lá no local, perto da fronteira com a Suíça. Eu nunca fui. Agora, tem gente agora que vai para lá, você sabe, está fazendo uma viagem, vai dar um pulo lá naquela área para ver se sente alguma coisa, para ver como é que é. Eles vão lá, a fronteira com a Suíça e tal. Vamos ver o que dá. Na Alemanha mesmo. Referente ao artigo da Veja sobre o Vaticano incrementar os exorcismos, eu acho que o Vaticano deveria mandar esses padres para psicoterapia, tratamento psiquiátrico e não usar os ditos espírito diabólico como bode expiatório. É mais uma maneira que os católicos do Vaticano têm de colocar a culpa no outro, nos pobres dos diabinhos e deixar de examinar a si mesmo.
Tudo isso me lembra loucura e injustiça no caso das bruxas de Salem, nos Estados Unidos. O que achas? Tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico nos padres, ou exorcismo. É lógico, eu já falei isso aqui antes. Isso aí é a minha opinião. Eles estão tirando o corpo fora. Agora, o problema todo é o seguinte: os verdadeiros assediadores são os próprios sacerdotes profissionais. Eu vi isso na minha terra, em Monte Carmelo, vi isso depois em Uberaba, vi isso em vários lugares fora do Brasil e vi isso também com o povo que eu atendi. Porque eu atendia gente e a gente acabava vendo essas coisas como é que era. Eu quero dizer para vocês que eu, na minha vida, como dentista, eu atendi até irmãs carmelitas, aquelas que não olham para você. Eu tenho experiência desse negócio de conviver com... Igualzinho esse negócio de Santo Daime. Quantos anos eu não tenho falado de Santo Daime? Quantas pessoas de Santo Daime totalmente piradas eu tive que atender? Não se brinca com essas coisas. Agora, em medicina, quando você começa a atender, como eu fazia, clínica geral, você acaba atendendo tudo qualquer tipo de loucura. Tudo que aparece, acaba vendo. Através das tertúlias, acabei indo em busca de mais informações sobre Ponte de Miranda. Recentemente encontrei o livro Problema Fundamental do Conhecimento, classificado do gênero Filosofia. O professor já examinou essa obra, pode comentar? Olha, tem muita coisa interessante nas questões dele. Agora, é bom você examinar, porque tem umas de estilo muito carregado e difícil da gente entender. Que às vezes não tem nada de juridiquês. É processo mesmo de erudição dele, do modo de descrever a filosofia. É bom examinar. Agora, ó, tem muito livro, vale a pena ver. E vale a pena a gente ver o conhecimento dele. Mas, às vezes, o estilo é perturbador, às vezes, o jeito que ele escrevia. Observa bem o estilo. Inclusive nesse livro aí, é bom examinar. Agora, tem uns que são muito interessantes, o livro dele. Vale a pena ver. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Você? Valdo, nessa fase que nós estamos agora da conscienciologia, o que você acha que, assim, diretrizes gerais do grupo, o que a gente pode tirar mais partido nessa situação, nesse contexto que nós estamos atualmente? Quer dizer, um outro patamar, quer dizer, a gente já está vivenciando. João, é fazer a maturidade em todos os setores. As pessoas procurar a maturidade do trabalho, a maturidade da consciência, a maturidade da cosmoética, a maturidade dos nossos princípios, do ponto de vista teático, teórico e prático. Arranjar maturidade para isso. Mostrar, então, a maturidade do ponto de vista de exemplo, de prática, de vivência. É isso que a gente precisa mais atualmente. A gente sempre precisou disso, mas atualmente o mais importante é isso. Porque nós já sabemos o que nós precisamos. Nós já sabemos o que a gente quer. Então o problema agora é colocar isso em prática. Essa prática é um processo de maturidade. Então o que eu vejo é o seguinte: vamos amadurecer nossas ideias cada vez mais. Maturidade, maturidade, maturidade. Estudar, a maioria aqui já estuda bastante. Agora o problema é chegar nesse nível agora de amadurecer tudo que nós temos. Agora, por que a maturidade? Para nós melhorarmos a qualificação das prioridades. Se uma pessoa amadurece, ela vai melhorar as priorizações que ela dá para a vida. Se nós melhorarmos as prioridades, você acerta muito mais em tudo que você está fazendo. Vai aproveitar mais a oportunidade, o tempo, as companhias, os recursos, os aportes aí do lote, tudo que a gente puder. Então eu penso que o processo nosso é de maturidade. Você está fazendo qualquer coisa. Olha bem, que nível de maturidade que você dá para isso que você fez. Você está escrevendo um livro agora, que ainda não publicou. Como é que está o nível de maturidade do seu livro? Quem é que vai ler esse livro? Eles vão ler e vão falar com ele o quê? Não, esse livro é para criança de 16 anos. Ou não? Não, esse livro é para uma pessoa de mais de 50, que tem experiência. Essa é a maturidade que nós precisamos. Então, é preciso da gente sair agora do pré-maternal, da creche, e caminhar para um nível de maior erudição dentro do processo da realidade. Então, procurar
em vez da linguagem super popular, que às vezes nós ainda somos obrigados a usar, começar a usar a linguagem mais culta. Mostrar maturidade também no conhecimento, na erudição, na polimatia, na cultura, naquilo que nós sabemos, a cognição. Então eu penso que isso é a regra nossa atual. Por exemplo, hoje nós já temos condições de falar isso tudo. Você veja bem, a hora que nós analisamos com tranquilidade um romance psicografado que eu recebi em 1965. Fazem, portanto, 45 anos que a gente publicou o livro. Já tem 3 livros falando desse livro. E agora, fizeram um filme baseado nele, que não é o romance, o filme, mas que foi provocado pelo o que ele faz a pessoa estudar. Agora veja, isso é um romance. Isso é maturidade. Então, a pessoa que vem falar, por exemplo, de literatura a respeito do livro do Balzac, ela está perdida. É só eu mostrar os 3 livros e o filme para a pessoa. O negócio é muito mais mental somático do que psicossomático. Vocês estão entendendo? Então, como é que o Balzac conseguiu colocar dentro de um romance atalhos? Isso é uma prova, isso é maturidade. Agora, essa é a realidade que nós precisamos agora de começar a mostrar por aí. Agora, o filme, vocês vão ver o filme. O filme é só de pesquisa. Ele não tem nada é muito pouca coisa do que espera por ti. Mas o que tem são as 2 coisas. É tudo de pesquisa profunda. E outra coisa, o Osmar está fazendo um dicionário a partir disso. Depois de não sei quantos anos que ele está estudando esse livro. Agora, é isso que nós tínhamos que fazer. Tem muita coisa para ser estudada aí desse jeito. Por exemplo, tem essa pessoa aí que está falando no livro aí do Ponte de Miranda. Precisa de pegar um livro desse do Ponte de Miranda para a turma pesquisar. Eu, por exemplo, um dos últimos que eu queria era levar um livro dele para ser pesquisado nas obras, lá naquele nosso curso. Levar um livro dele para ser pesquisado. Vale a pena, para ver. Para vocês verem, uma cabeça fora de série, mas às vezes ele era problemático. A questão, por exemplo, do estilo dele em certas coisas é difícil. Hein? Eu, se fosse fazer mais lá, eu tinha falado, não, eu queria levar um livro do Ponte de Miranda. A gente pode pensar nisso. Eu não levei porque a gente está começando demais, mas hoje talvez, dentro disso que eu estou falando, que é a hora da maturidade, perfeito, talvez seja o caso de analisar um livro do Ponte de Miranda. Tem o pessoal do Para outra coisa, chamar atenção para os advogados. Isso. Nós vamos analisar um cara que é colega de vocês, é o papa da história do Mas Brasil. qual livro que você tem assim? Para a gente pegar um livro que seja... ver no meio dos advogados, todos eles, e saber aqueles de fora. Tá. Aquele que seja da filosofia, igual esse aí. Ó. Tem outros pequenininhos, tem vários livros dele. É muito livro. Então, teria que ver um que você achasse tem que pesquisar mais, um que seja bom. Que a gente pode fazer esse ano. A gente está discutindo justamente isso. Agora, são essas pesquisas de maturidade que eu estou falando que devia de ter. Por exemplo, é pouca gente que sabe que aquele nosso amigo que hoje faz os best-sellers todo aí, que começou com a gente, o Cury, com aquela situação toda. Agora veja, ele deu uma de Swedenborg. Escreveu primeiro um negócio sobre a cabeça e depois agora está fazendo opção. Tem coisa dele que não é só de literatura nem autoajuda. Tem uns que são de estudo mesmo. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa do início. Ele então popularizou o estilo, o trabalho, o esforço dele. Isso tudo também nós teríamos que pesquisar um dia. Ele é uma pessoa que não deve ser esquecida. Ele começou dentro do nosso curral. Você está entendendo? Começou aí dentro, a gente. E outra coisa, com a senhora dele. E ele isso tudo é bom mostrar aí a maturidade nossa da história. Foi o primeiro heterocrítico que foi com ele. Pois é. Inteligência multifocal. A inteligência multifocal. Ele mostrou a inteligência multifocal, porque fez de tudo quanto é jeito aí para ganhar dinheiro mesmo, para valer. É o nosso segundo Paulo Coelho. Né? E ele tinha medo da gente quando chegou. Quer dizer, se fortaleceu, a gente deu força para ele. Sr. Valdo, por falar em maturidade,
esse conceito de conscienciocracia seria a maturidade da democracia pura ou é um crescendo? A gente pode pensar que a Cognópolis, ou enfim, a CCCI, mais precisamente a Cognópolis Foz, num estado mais avançado, mais maduro, seria um exemplo... Eu já escrevi sobre isso. Bem típico da conscienciocracia. Eu toquei nesse assunto. Porque eu queria entender um pouco melhor esse Agora, conceito... o que nós precisamos é de melhorar os conceitos de política. De política para melhorar mesmo. a politização da turma. Para chegar e entender a conscienciocracia. Pois é, agora o senhor tem escrito pouco esse termo conscienciocracia, né? Você tem usado mais a democracia pura. Porque também eu tenho escrito pouco sobre o tema nesse nível, né? É preciso chegar lá, né? Isso aí nós estamos caminhando. Um dia a gente chega, pouco a pouco. Tem que ir com calma. É o grupo karma, né? Tem que ter karma. É o holokarma. Agora aí o polikarma. Esse é o polikarma político, propriamente dito, né? O grandão. É importante isso aí. Dá tempo aí. Agora, por exemplo, maturidade. A hora que eu venho aqui e falo assim, gente, eu acabei de fazer a minha vacina. Estou dando exemplo para vocês. Isso é maturidade. Está entendendo? São coisas assim que nós precisamos hoje mostrar a situação. Essa semana, eu falei com um colega nosso que ele estava com medo, ele estava querendo evitar a vacina. Eu falei, eu tomei a vacina, é bom você tomar. Ele vai tomar. Parece que hoje eu já ia tomar. Médico, de fósforo. O que você ia falar? Não, é um outro assunto, eu não sei se dá tempo. É sobre a questão dos espetáculos grandiosos, maléficos, a exemplo daqueles do nazismo. Por exemplo, essas pessoas como a cineasta Leni Riefenstahl, tem atenuante para essas pessoas ou fica todo mundo no mesmo barco? Porque ela parece que era meio inocente, entre aspas, né? Ela vai ter que renascer e mexer com esse povo o tempo todo. Durante muitas vidas, até o negócio limpar. Porque espalhou demais a situação. Você sabe que tem um monte daqueles filmes dela que não existem. Tem né? Olímpia, você sabe que alguns deles eu deixaria ver. Não, mas tem uns secundários. Eu queria ver aqueles dos judeus. Tem uns terríveis. Documentário mesmo. Documentário que eles andaram fazendo. Eu já vi alguns filmes. Agora, é coisa maléfica, terrível. Mas, ao que me consta, e tem livro que já escreveu, que existem esses filmes, até hoje eles existem. Parece que muitos desses filmes estão com os americanos. Entende? Agora, dizem que tem filme muito bem feito, muito embora o objetivo seja ruim. São realmente... Então, esse é que eu deixaria ver. Por que ele era bem feito? Porque ela tinha, eles davam, o próprio Führer, lá, o Hitler, dava para ela muito recurso, que ela frequentava até a intimidade do Hitler para conversar com ele sobre o assunto. O Hitler gostava dela. Agora, o que se passa? Ela pedia muita coisa, com isso ela podia fazer o espetáculo e a situação do jeito que ela queria. Ela não tinha limite de dinheiro. Você está entendendo? Então eu desejaria ver a estrutura do filme em si, como é que é. Isso eu desejaria, é uma curiosidade que eu teria. Você está falando dos documentários mesmo? Não, filmes mesmo, os filmes que ela fez. Tem uns que ela fez para ele, tipo Olímpia, O Triunfo da Vontade, que eu acho que a gente pode comprar. Vou dar uma pesquisada. Não, isso aí são fáceis. Agora eu queria ver os outros também. Tem muita coisa nessa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 4 recados. Janete, aula aberta especial. Neida, curso 40 manobras. Lucy, curso formação de autores. Marcos, sessão pipoca. Boa tarde a todos. A Reaprendência fez um convite especial ao professor Jeffrey Lloyd para dar uma palestra sobre o seu tema de pesquisa. E ele aceitou a proposta. Então, eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar a todos para assistir domingo próximo agora, dia 28,
às 15 horas, na sala onde acontece o PAI, lá em frente à sala compartilhada. O tema de pesquisa do professor Jeffrey é desrepressão consciencial. Então, alguns tópicos que ele está abordando nesse tema é a desrepressão e lucidez, a desrepressão e livre-arbítrio, a desrepressão e universalismo, a desrepressão e grupalidade, alguns tópicos. Então, nós convidamos a todos e vai uma dica aqui, o convite é imperdível, porque quem não assistir agora vai ter que ir à Austrália para assistir o tema de pesquisa do professor Jeffrey. Então, vamos aproveitar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e tertulianos a participar do curso 40 Manobras, que será realizado aqui no CAEC com o professor Mário Oliveira. Esse curso, gente, tem como objetivo estimular, incentivar, dinamizar, otimizar, ampliar, referendar, aumentar e alargar horizontes pesquisísticos de quem se interessa pela prática do domínio bioenergético. Então, quem tiver interesse, gente, esse curso será realizado em 2 etapas, 2 módulos. O primeiro, 15 e 16 de maio. O segundo, 12 e 13 de junho. E o preço está bem acessível. São R$ 300 pelos 2 módulos. Quem tiver interesse pode procurar maiores informações na recepção do CAEC, ou pelo telefone 35 25 26 52, ou ainda realizando informações diretamente no balcão. Então, estão todos convidados para este evento. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para alertar as pessoas sobre o curso Formação de Autores, que tem como objetivo maior oferecer subsídios para que os pré-autores possam ampliar a sua escrita. Os professores que trabalham nesse curso são professores especializados sobre determinadas áreas e abordagens, e mais os autores que já têm os seus livros publicados. Nós estamos querendo muito que aquelas pessoas, aqueles alunos que não terminaram a formação de autores, deixaram algumas dos módulos e etapas, voltem, procurem se motivar para dar um incentivo maior à sua escrita. Muito obrigada. Gente, estou aproveitando que o Valdo comentou sobre o filme hoje de novo para avisar com antecedência que esse filme, O Último Romance de Balzac, foi o filme eleito na votação que teve no último Sessão Pipoca, tá? Então, dia 4, sem ser esse domingo próximo, a gente vai exibir o filme, tá? Então, estou avisando com bastante antecedência, 1 semana e meia, para ninguém perder, tá? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é megafoco permanente, especialidade megafocologia. Obrigada e boa tarde a todos.